Olá amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. A cada ano, milhares de pessoas em todo o mundo relatam encontros estranhos e incomuns com visitantes de outro planeta. Elas descrevem naves misteriosas no céu e histórias apavorantes de abdução. Algumas são fantasiosas, mas as histórias que você verá neste episódio podem ser reais. Incidentes historicamente registrados foram investigados e serão explicados. As experiências tão estranhas que a única explicação só pode ser de outro mundo. Conheça os mais famosos incidentes onde pessoas entraram em contato com alienígenas. Os verdadeiros homens de preto. Os incidentes a seguir referem-se a arquivos de casos reais. Estas são investigações de OVNIs reais. Arquivo da MUFON. Localização desconhecida. Utah, julho de 1987. Julho de 1987. Uma base militar em local desconhecido em Utah. Um soldado está patrulhando esta base próxima do deserto e de repente ele vê algo grande surgindo em cima das montanhas. É um objeto luminoso e brilhante no céu. Uma luz azul que está brilhando tão intensamente que ele não consegue identificar o que há debaixo da luz. E logo ele pode ver que é um tipo de uma aeronave em forma de uma amêndoa com uns 30 metros. Segundo a testemunha, a aeronave misteriosa sobrevoou as montanhas. Em alguns momentos, sua luz diminuía e parecia desaparecer, apenas para reaparecer momentos depois em um local próximo. Ele sabe que não é uma aeronave militar porque parte do seu trabalho seria ser alertado previamente sobre qualquer aeronave em atividade na base. Sem falar que este OVNI parece estar de alguma forma se teletransportando para locais diferentes na região. O soldado mal sabe que este não será seu único encontro perturbador da noite. O soldado usa o rádio para relatar esta aparição. E é quando ele começa a entender que algo está errado. Assim que ele menciona o OVNI, seu superior para de responder para ele. E aí outra pessoa está na linha. Atenção, todas as unidades. É uma voz que ele nunca tinha ouvido antes. Atenção, helicóptero. O soldado recebe a ordem de abortar sua patrulha e imediatamente se apresentar na sala do comandante. E assim que o soldado entrou, ele foi algemado e tratado como um criminoso. Tem um general esperando por ele, mas ninguém que ele conheça na base. E o general não está sozinho. Ele está acompanhado por 2 homens misteriosos usando ternos pretos idênticos. O soldado é levado para uma sala isolada, onde homens de terno preto começam a interrogá-lo sobre a aparição do OVNI. Esses caras não se identificam como sendo do exército, da polícia, agências de inteligência ou nada. Eles apenas começam com as perguntas. Eles o interrogaram por horas sobre cada detalhe da aparição deste OVNI. Lembrem-se, a aparição real do OVNI durou alguns minutos, mas eles continuam fazendo as mesmas perguntas, sem parar, nos mínimos detalhes. Quando eles finalmente terminam, o soldado recebe a ordem de nunca mencionar a aparição ou seu encontro com os 2 homens de preto. Um dos homens de preto o leva para um canto e sussurra um aviso final. Ele aponta para o deserto ao redor da base militar. Ele diz ao soldado que se ele não obedecer ao comando,
e manter sua boca calada sobre o OVNI. Bom, esse é um deserto grande. Levaria muito tempo para alguém encontrar o seu corpo lá fora. Somente quando ele se aposenta, depois de 2 décadas constantemente ficando com o pé atrás com estes homens misteriosos, que ele finalmente relata o encontro. Esse é apenas um de talvez 100 casos de OVNIs nos nossos arquivos envolvendo homens de preto. E a coisa mais consistente nesses relatos é o quão inconsistentes esses encontros podem ser. Quando você leva em conta todos esses arquivos de casos, é bem possível que não haja apenas uma única entidade, o Homem de Preto. Quando falamos sobre homens de preto, poderíamos estar falando de muitas coisas diferentes. Relatos de homens de preto aparecendo repentinamente logo após um evento com OVNI têm acontecido desde os anos 50. Dizem que eles intimidam testemunhas de OVNIs para manterem segredos sobre seus encontros. Para quem estes homens misteriosos trabalham e qual é seu objetivo real? A MUFON abre seus arquivos para descobrir a identidade dos homens de preto. Agora. A Mutual UFO Network, conhecida como MUFON, é uma organização independente não vinculada a nenhum governo. Eles investigam relatos de aparições de OVNIs por todo o mundo. Nas últimas 5 décadas, eles coletaram mais de 70 mil arquivos armazenados em um local seguro, conhecido como Hangar 1. Agora, pela primeira vez, a MUFON está liberando acesso aos seus vastos arquivos. Histórias de homens de preto fazem parte do mundo dos OVNIs há décadas. Homens não identificados que usam medo e intimidação para ameaçar testemunhas de OVNIs. Sua identidade continua um mistério. E, em alguns casos, eles podem nem ser humanos. Todos já ouviram sobre os homens de preto porque o conceito tornou-se muito arraigado na nossa cultura. Mas se você analisar sua história, os homens de preto são muito mais misteriosos e ameaçadores do que você possa ver na tela do cinema. A dúvida sobre os homens de preto é: quem são eles? Para quem eles trabalham? Por que eles aparecem apenas para ordenar as pessoas ficarem caladas sobre sua experiência com OVNIs? Os arquivos da MUFON revelam um evento perturbador e seu impacto na vida de uma jovem testemunha de OVNI. Arquivo da MUFON, 54933, Union, Maine, maio de 1981. Os nomes das testemunhas foram trocados para proteger sua privacidade. Maio de 1981. Laura Dent tinha acabado de se mudar com seus pais para uma fazenda em Union, Maine. A propriedade remota fica localizada em 170 acres de terra. Quase que imediatamente, Laura sente uma inquietação sobre sua casa nova. É uma linda fazenda, mas é um lugar muito isolado e solitário. E em alguns dias, sua vida começa a ficar muito estranha. Laura está deitada na cama uma noite, quando ela está perplexa com as luzes brilhantes pulsando do lado de fora de sua janela. Ela olha pela janela e vê uma nave grande em forma de disco sobrevoando a fazenda. E depois, ela simplesmente desaparece. Mas o disco retorna. E na terceira noite, ela está esperando com um par de binóculos. O que ela observa naquela noite irá mudar sua vida para sempre. Ela dá uma boa olhada no objeto misterioso com os binóculos e é claramente algum tipo de aeronave. É um OVNI em forma de disco e está sobrevoando a apenas alguns metros do solo. Mas essa nem é a parte mais inacreditável. Laura observa 3 figuras pequenas caminhando pelo campo debaixo do OVNI. De repente, ela percebe: eles não são humanos. Alienígenas. Um grupo de criaturas alienígenas tinha invadido a fazenda da família a apenas 90 metros da varanda da Laura. Eles logo entram no disco voador que novamente desaparece. É claro que essa garota está chocada com o que acabou de testemunhar. Qualquer um ficaria. Laura imediatamente conta a seu pai e o leva até a varanda para ver o local da aparição.
Seu pai não sabe por que ela o está arrastando para lá, mas ela indica um ponto no campo e os dois veem. Um grande círculo na plantação, rodeado por marcações menores, está localizado no local exato onde Laura tinha visto o OVNI. Laura está ansiosa para dividir essa experiência com seu pai, mas ele não reage como ela esperava. O pai da Laura não diz nada, mas rapidamente dirige-se para o campo e ceifa a área dos círculos na plantação. Aqui está o pai da Laura enfrentando alguma coisa estranha e assustadora. E ele não quer reconhecer isso. Ao invés disso, ele ceifa na área do círculo na plantação, apagando a prova de que algo aconteceu. Ela fica magoada com a resposta do seu pai. E no dia seguinte, quando seus pais a convidam para um passeio, ela decide ficar em casa em protesto. Naquela tarde, os pais de Laura a deixam em casa na fazenda. Mas ela não fica sozinha por muito tempo. Os arquivos da MUFON Hangar 1 descrevem confrontos assustadores com homens de preto misteriosos. Em 1981, Laura Dent conta à sua família sobre um encontro extraterrestre em sua fazenda. Uma decisão que coloca Laura na mira dos homens de preto. Um dia depois de testemunhar este estranho evento com o OVNI, Laura é deixada em casa sozinha na fazenda da família. Mas não fica muito tempo sozinha. Ela vê um sedã preto se aproximando da entrada. A primeira coisa que Laura repara é que o carro não tem placas. Laura observa o carro preto parar ao lado do campo. E depois, 2 homens de ternos pretos aparecem. Eles vão diretamente para a área previamente marcada com o círculo. Mesmo o círculo tendo sido ceifado, esses homens de preto encontram sua localização original e começam a vasculhar a área ao redor. Eles pegam amostras de solo, amostras de grama e eles tiram fotografias. Laura está observando esses visitantes estranhos e indesejados passando pente fino em sua propriedade. Ela não faz ideia de por que estão ali. E mesmo estando escondida, de repente ela começa a sentir como se estivesse sendo vigiada. Quando ela percebe, é um dia depois, e ela não tem ideia do que tinha acontecido. Logo depois que os homens de preto apareceram, Laura teve um período perdido de 24 horas que ela simplesmente não se lembrava. Agora, tempo perdido é um elemento principal das histórias de abdução alienígena, onde pessoas são levadas, estudadas e depois trazidas de volta para casa. Mas muitas vezes suas mentes são completamente apagadas. Laura está angustiada sobre o tempo perdido. E no dia seguinte, sua confusão aumenta quando ela repara em algo estranho em sua mão. Ele olha e vê um triângulo em sua mão. Parece uma marca de nascença, mas nunca teve uma marca ali. E quando ela a toca, ela tem uma visão do homem de preto que ela viu no dia anterior, a alertando a não tentar retirar a marca e nunca contar a ninguém o que viu. O fato de que algo talvez estava se comunicando com ela, conforme ela tocava este lugar em sua mão, me fez pensar que tem algum tipo de tecnologia de implantes envolvida. Eu penso no que estamos estudando, na nossa própria ciência humana. Estamos com certeza olhando para tecnologias de implantes que poderiam nos ajudar a fazer tudo, desde controlar nossos computadores até nos comunicarmos virtualmente uns com os outros, literalmente usando nossas mentes. Laura está tão assustada com estes homens de preto que podem ter implantado algum tipo de tecnologia em comum nela, que sofre em silêncio por décadas antes de finalmente relatar o encontro à MUFON. Este caso é um grande exemplo de homens de preto aparecendo do nada no local de um encontro de OVNI e demonstrar nenhuma hesitação em intimidar até mesmo uma garota a coletar todas as informações que podiam sobre o OVNI. Mas o que ainda não está claro é para quem eles trabalham.
Se esses homens de preto se reportam ao governo, a grandes empresas, à imprensa ou até mesmo à raça alienígena, no final dá tudo na mesma. Existe uma autoridade suprema que está muito comprometida em negar ao público nosso direito de saber a verdade sobre OVNIs. Quem é essa autoridade suprema e qual é seu objetivo? O mistério de quem são os homens de preto se estende tanto que está, na verdade, sendo investigado pelo governo. Em janeiro de 2015, eu recebi um e-mail de um engenheiro de voo naval aposentado. Ele pediu que eu o chamasse apenas de Brian, quando o mencionasse em público. E ele me contou o seguinte: de mais ou menos 1983, até quando ele se aposentou na Marinha em 1997, ele participou de todos os tipos do que eles chamam de missões de expedição do Esquadrão Antártico, que incluíam resgatar pessoas em vários lugares. E em todas essas viagens, nada incrivelmente estranho havia ocorrido, mas então, de repente, começou a acontecer uma coisa atrás da outra. Durante uma missão do esquadrão nos montes transantárticos, toda a tripulação viu um punhado de objetos pratas voando. Eles eram redondos. E ele disse que os objetos faziam coisas muito estranhas. Eles voavam até um pico em grupo, até outro pico em grupo e até outro pico em grupo. E depois eles sumiam. E isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu repetidas vezes. Não muito tempo depois, eles receberam uma tarefa. Era uma emergência médica. Eles agora estavam sob pressão, o tempo estava acabando. E então tomaram uma decisão. Eles iriam pela área proibida de voar porque era uma emergência médica. E o que eles viram? Parecia uma enorme entrada para uma caverna no gelo, mas havia uma descida acentuada. Ele disse, eu acho que tinha pelo menos 60 metros de diâmetro. Era um enorme buraco no gelo. E nossos instrumentos não estavam funcionando. Estávamos perdendo energia, registramos anomalias magnéticas e concluímos que havia alguma coisa naquele buraco que estava causando esses problemas. Essa anomalia tinha cerca de 80 quilômetros de diâmetro e era algo que poderia ser comparado com o campo magnético que é gerado por uma cidade. Eu já estive várias vezes participando da expedição de pesquisa. E quando estávamos na área, nós registramos uma anomalia magnética e também encontramos outras anomalias magnéticas que estão, na verdade, se movendo de um lugar para o outro. Elas estão se movendo e são muito raras e extremamente incomuns. Nós não conseguimos determinar o que estava causando essas anomalias. Isso é totalmente inexplicável. E, é claro, isso deu origem a teorias de que talvez haja alguma coisa a mais aqui. Talvez um OVNI, talvez algum tipo de base alienígena, talvez até mesmo resquícios de uma civilização perdida. E agora a Agência de Segurança Nacional praticamente proibiu qualquer pesquisa futura e tornou-se praticamente uma área proibida. E depois disso, eles foram repreendidos por homens de terno e gravata. Parecia que eles eram de Washington e ele revelou. Eles nos disseram que não podíamos jamais sobrevoar aquele buraco. E nunca mais nós discutiríamos aquilo. O que estava acontecendo? E isso tem alguma coisa a ver com todas essas outras coisas que continuam emergindo? E que podem ser alguma coisa arqueológica? Na Antártida? Até o diretor do FBI queria saber o que estava por trás do fenômeno dos homens de preto. Alienígenas ou humanos, parece claro que os homens de preto existem mesmo. E trabalham de formas diferentes. Ainda que muita coisa sobre os homens de preto permaneça um mistério, o padrão imprevisível de suas aparições sugere que se você avistar um OVNI, você pode logo encontrar esses homens de preto na sua porta. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo. Mas esta soberania veio da ajuda de uma raça extraterrestre? E se estas criaturas tiverem seus próprios inimigos?
Bem-vindo ao mundo onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. O governo dos Estados Unidos mantém uma posição inabalável a respeito da existência de extraterrestres. A negação. As evidências de extraterrestres entre nós continuam se acumulando, mas nenhum governo na Terra admite publicamente sua existência. Eles temem espalhar o pânico ou escondem um segredo ainda mais obscuro? Estes são os arquivos confidenciais. 1958, cidade de Oklahoma. Um cidadão preocupado escreve para o FBI sobre a perseguição de pesquisadores de OVNIs por homens usando ternos escuros. Surpreendentemente, a carta recebe uma resposta de alto nível. Esta carta chega até J. Edgar Hoover e, surpreendentemente, ele a responde na hora. Eu vou citar. Estou instruindo um agente especial do nosso escritório de Oklahoma City para contactar você sobre o assunto que mencionou. J. Edgar Hoover já estava paranoico que o exército não compartilhava a verdade sobre OVNIs com ele. Então, quando esta carta chega em sua mesa, ele está ansioso para investigar. Dezembro de 1958. J. Edgar Hoover instrui seus agentes a investigar relatos de homens de preto. Ao mesmo tempo, Hoover está juntando todos os arquivos que encontra que menciona homens de preto. E ele conduz uma investigação interna para ter certeza de que os homens de preto não são agentes do governo. E eu acho que isso mostra que, primeiro, o governo acreditava que estes homens de preto eram reais. E, segundo, o FBI considerava os homens de preto uma ameaça potencial ao público americano. A investigação de Hoover não dá em nada. É algo incrível quando você pensa que temos aqui um grande agente americano investigando como todos os recursos do FBI. E no final, tudo que ele pode nos dizer é que a única coisa que sabemos com certeza sobre os homens de preto é que eles existem. É possível que mesmo o agente mais poderoso da América, J. Edgar Hoover, tenha sido incapaz de determinar quem estes homens de preto são e quem os controla. De acordo com os arquivos da MUFON no Hangar 1, histórias de homens de preto têm sido conectadas com aparições de OVNIs há décadas. Mas quem exatamente são esses homens misteriosos? E até onde seu alcance sombrio se estende? Qual é o tamanho da ameaça desses homens de preto? De acordo com um caso nos arquivos da MUFON, é grande o bastante para dar ordens ao exército americano. Arquivo da MUFON, 40558, Mayport, Flórida, 17 de março de 72. 17 de março de 1972. Uma embarcação da Marinha Americana está atracada em Mayport, na Flórida. Toda a sua tripulação está trancada, não podendo sair, enquanto um pequeno grupo de homens de preto interroga cada marinheiro a bordo. Este navio da Marinha foi requisitado por homens de preto por causa de algo que aconteceu no mar na noite anterior. 16 de março de 1972. Oceano Atlântico. O navio está em rota para seu porto quando um vigia transmite pelo rádio ao seu comandante uma atividade estranha no céu. O comandante recebe a mensagem que há algo incomum no céu sobre o navio. Mas, ao mesmo tempo, ele está verificando o radar e ele não está mostrando nada. O imediato do navio é enviado para confirmar a aparição. Mas, quando ele chega no posto do vigia, não tem ninguém lá. O vigia deveria, é claro, estar posicionado no seu posto, mas por alguma razão ele o abandonou. Para onde ele foi? O imediato vasculha o navio e finalmente o encontra. Parece que ele está se escondendo de alguma coisa. Ele é um jovem marinheiro e está muito perturbado. O imediato ordena que o vigia retorne ao seu posto e mostre a ele a anomalia no céu. O imediato está provavelmente pensando que o garoto está perdendo a cabeça no navio e ele diz: "Tudo bem? Me mostra." E o garoto imediatamente aponta para algo no céu. E com certeza há uma luz lá. E parece estar seguindo o navio. Ele pega um binóculo para observar melhor e entra no foco. Claramente é uma aeronave.
está neste momento olhando para um disco voador. O imediato alerta os oficiais de comando e confirma o relato do vigia. A tripulação está começando a se preocupar porque mesmo que eles possam ver esta nave no céu, ela não está sendo captada pelo radar. E parece que ela está os seguindo. As notícias sobre este OVNI se espalham pelo navio rapidamente. E logo, a tripulação está se aglomerando, lutando para dar uma olhada nessa coisa. Eles não estão apenas tendo uma visão incrível do OVNI, mas também pegam as câmeras e conseguem tirar fotografias disso. Com a confirmação do OVNI, o capitão do navio relata a aparição ao comando naval. Temos essa tripulação da Marinha percebendo que são parte de algo incrível. Um encontro compartilhado de um OVNI, registrado em filme, fotografias e tudo mais. Eles devem estar pensando que estão prestes a entrar na história, mas não demora muito para essas esperanças caírem por terra. Os comandantes do capitão ordenam ele a retornar ao porto imediatamente, a esquecer este OVNI, como se não fosse nada ter um disco voador bem em cima do navio deles. O navio chega ao porto de manhã, mas assim que atraca, ninguém é autorizado a desembarcar. A tripulação é impedida de sair. Estão esperando e esperando dentro do navio e não fazem ideia do que estão esperando. A experiência logo tem uma reviravolta inesperada. O navio recebe a bordo um grupo de homens de ternos pretos. Os marinheiros não sabem quem eles são ou quem eles representam, mas eles veem seus superiores obedecendo esses caras, então eles fazem o mesmo. O navio está vigiado e os homens de preto interrogam todos os marinheiros a bordo. Eles não só interrogam todos a bordo, mas também vasculham o navio de ponta a ponta e confiscam todas as câmeras que conseguem encontrar. E os marinheiros precisam ficar parados, enquanto todas as provas são retiradas dali. O que está acontecendo aqui? Alguns caras de ternos escuros embarcam num navio da Marinha e começam a mandar em todo mundo? E a tripulação dá ouvidos a eles? Quer dizer, quem no mundo teria o poder de fazer isso? Depois de horas de interrogação, a tripulação é finalmente liberada com um aviso de nunca falar sobre o que viram ou sobre seu encontro com os homens de preto. Demorou 40 anos para um desses tripulantes relatar esse incidente a MUFON. Acho que esse é um testemunho do quão intimidadores esses homens de preto podem ser. Esses caras não são agentes do FBI ou do governo. E mesmo assim eles têm autoridade sobre os militares. Será que reportam a um governo secreto que quer esconder qualquer prova de encontros com OVNIs? Mas o quão longe os homens de preto irão para executar sua missão? A MUFON tem investigado casos que mostram a rapidez com que o encontro com homens de preto se intensifica. Os arquivos da MUFON possuem relatos de homens de preto misteriosos que intimidam testemunhas de atividade ufológica. Um estranho encontro em uma fazenda da Nova Inglaterra revela que eles podem possuir poderes sobre-humanos. E um incidente naval na costa da Flórida demonstra que os homens de preto são poderosos o bastante para controlar o exército americano. Mas um caso ilustra o quão longe ele se dispõe a ir para intimidar e ameaçar fisicamente delatores de OVNIs. Não importa se você é um general com 4 estrelas ou um João Ninguém qualquer. Qualquer um pode ser o alvo. Muitos desses relatos detalham o quão rapidamente um encontro com homens de preto pode virar a vida de alguém de cabeça para baixo. Temos uma história que começa com um homem simplesmente estando no lugar errado, na hora errada. Arquivo da MUFON 61638, cidade desconhecida em Louisiana, verão de 1983. Nomes das testemunhas trocados para proteger sua privacidade. Louisiana, 1983. Logo depois de se mudar para uma nova cidade, Mike Reynolds inicia uma conversa que irá mudar sua vida para sempre. Uma das primeiras pessoas que o Mike conhece é o major da Força Aérea aposentado. Eles se dão muito bem. Finalmente, o major revela que ele passou toda a sua carreira militar trabalhando na famosa Área 51 em Nevada. Naquela época, muitos acreditavam que a Área 51 era o centro de engenharia reversa extraterrestre. É claro, o major jurou segredo sobre a Área 51 quando estava no Exército.
Mas agora que está mais velho, começou a ter sentimentos ambíguos sobre o seu trabalho. Mike está muito interessado nisso e o Major o chama para conversar e contar tudo o que sabe. De repente, Mike está ficando a par de segredos altamente secretos. O Major conta ao Mike que a Área 51 guarda OVNIs alienígenas resgatados e que o Exército tem usado engenharia reversa nessa tecnologia há anos. E então ele conta ao Mike que ele escreveu um manuscrito que vai revelar tudo. O Mike pensa, isso era perfeito para ele. Ele vai ajudar o Major a publicar sua revelação e contar ao mundo a verdade sobre os OVNIs. Ele quer comprar os direitos de publicação na hora. Com os direitos do Major seguros, Mike agenda uma série de aparições na mídia. Mike agenda uma entrevista numa rádio local e o gerente geral da estação parece entusiasmado com isso. Mas na noite anterior da entrevista, o gerente da estação liga para contar a Mike sobre um encontro perturbador com um grupo de homens de ternos pretos. Esses homens de preto apareceram na estação de rádio e disseram para o gerente cancelar a entrevista. Eles não se identificaram como representantes de nenhuma agência específica. Eles simplesmente disseram ao gerente para cancelar a entrevista e fizeram isso de forma ameaçadora. A intimidação funciona e a entrevista é cancelada. Mike hesita com a história do gerente da estação, mas não o bastante para desistir. Ele ainda vai ler o livro publicado. E alguns dias depois, Mike vai até Houston para se encontrar com um amigo de uma editora. Enquanto dirigia para Houston, Mike percebe 2 carros pretos que parecem o estar seguindo. É uma viagem de 482 quilômetros, mas toda vez que o Mike olha pelo retrovisor, os mesmos 2 carros estão atrás dele. Naquela noite, Mike chega ao seu hotel em Houston. Mas antes que possa fazer o check-in, ele é impedido. Ele está se dirigindo ao hotel. Ele precisa se preparar para a reunião importante no dia seguinte, quando 2 homens usando ternos pretos surgem do nada. Esses homens de preto tinham expressões frias e severas. Eles cercam Mike e realmente o encaram, quase a ponto de fisicamente o deterem. Os homens não se identificam. Eles olham fixamente para os olhos de Mike e friamente declaram que ele não irá publicar o livro. Estes homens estranhos estão tentando influenciar Mike e ele ainda não faz ideia do porquê ou quem eles são. E quando ele os questiona, eles não respondem. Eles simplesmente repetem a sua exigência, repetindo sempre as mesmas palavras, toda vez. Em muitos desses encontros, os homens de preto são descritos por terem uma forma de falar quase robótica, estoicos, diretos ao ponto e repetitivos. Agora, isso significa que há algo não humano neles? Ou esses maneirismos são outra ferramenta para a intimidação psicológica? Depois de alguns minutos desse encontro estranho, os homens partem. Mike se sente um pouco tonto. Ele parece não se lembrar de realmente vê-los andarem ou entrarem no carro. Eles simplesmente somem. Mike está perturbado com este encontro, mas não tem intenção de desistir. Então ele faz o check-in no hotel e depois lembrou que deixou o manuscrito do Major no porta-malas do carro. Mike anda até o estacionamento para pegar o manuscrito. Ele abre o porta-malas e ele desapareceu. Mas quando ele vira para trás, ele tem uma grande surpresa. Os homens de preto estão bem ali, quase segurando Mike contra o carro. É madrugada e não tem ninguém por perto. E desta vez dizem a ele sem meio termo: pare suas ações ou sua família vai sofrer. E é quando Mike decide aceitar o conselho deles. Ele abandona o projeto e vai para casa. O Major deve ter recebido uma visita também, porque quando Mike volta para casa, o Major não fala com ele sobre nada. E seu manuscrito nunca é publicado por ninguém. Vemos isso repetidas vezes, e eles sabem como selecionam testemunhas habilmente. Continuarão a intensificar, e neste caso vão ameaçar a família de um homem até que consigam o que querem. E o que querem, na verdade, é que o público continue com suas vidas e que ninguém faça nenhuma pergunta sobre OVNIs.
Nesse caso, um homem foi intimidado para manter silêncio. Mas quem exatamente está por trás dessa intimidação e por quê? É o governo americano? Se for assim, por que há aparições de homens de preto por todo o mundo? Os arquivos do Hangar 1 revelam que esses encontros também acontecem em outras partes do mundo. Poderia haver uma ligação? Dentro do Hangar 1, os arquivos da MUFON revelam encontros aterrorizantes entre testemunhas de OVNIs e os homens de preto. Mas alguns casos revelam um lado bem diferente desses estranhos misteriosos, que levanta muitas questões de qual o seu real objetivo pode ser. Nem todas as histórias de homens de preto envolvem testemunhas aterrorizadas por homens ameaçadores de ternos escuros. Alguns desses encontros podem ser mais brandos. 1962. Somerset, na Inglaterra. Anne Hanson, de 16 anos, é acordada em uma noite de verão por luzes estranhas do lado de fora de sua janela. Anne vai até a janela para olhar mais de perto e vê o que ela descreve como um círculo de luz com raios saindo dele. Anne observa esta nave brilhando, flutuando no céu, movendo para frente e para trás entre a casa dela e algumas colinas próximas. Está brilhando, piscando muitas cores brilhantes e geralmente fazendo brincadeiras. Anne observa as ações do OVNI a noite toda, até que ele finalmente desaparece de madrugada. Ela não faz ideia do que acabou de ver, mas naturalmente está fascinada. Na noite seguinte, ela fica acordada esperando que ele faça uma segunda aparição. E ele faz. Na segunda noite, Anne começa a seguir os movimentos exatos do OVNI. Ela continua assim. A nave brilhante e misteriosa aparece algumas noites na semana e Anne continua a seguir seu progresso. Finalmente, ela decide que é hora de chamar especialistas. Os pais de Anne a incentivam a escrever uma carta para a Força Aérea Real, descrevendo os encontros. Várias semanas depois, alguém bate na porta dela. Uma noite depois de contatar a Força Aérea, um homem chega na casa de Anne. Ela está emocionada que alguém respondeu à sua carta, mas também lembra que ficou um pouco decepcionada por este visitante não estar usando o uniforme militar. Ela descreve o homem como sendo sério e calado. Ele está usando um terno preto e gravata. Anos depois, Anne Hanson lembra que este visitante nunca se identificou como sendo da base da Força Aérea Real local. Ela simplesmente supôs que ele fosse de lá. Os pais de Anne concordam em deixá-la receber o visitante, esperando que ele pudesse dar algumas respostas. Eles observam o céu por horas, sem nenhum sinal do OVNI. O tempo todo ele mal diz uma palavra. Ele apenas senta-se ali e fica esperando. E quando o sol finalmente surge, ele vai embora. Anne se sente envergonhada, como se tivesse feito ele perder tempo. Mas, surpreendentemente, na noite seguinte, ele aparece de novo. Ele sempre reaparecia. Finalmente, uma noite, algo aparece no céu. O OVNI da Anne volta. Ela fica feliz que agora tem uma testemunha. Mas, segundo Anne, o homem de preto quase não reage. Ele tira algumas fotos da luz voadora, agindo como se não fosse nada demais. O OVNI ainda está voando do lado de fora da janela. Mas depois de tirar algumas fotos, o homem de preto se levanta, pega a câmera, junto com anotações e gráficos de Anne, e sai rapidamente. Ela nunca mais o vê. Pense nisso. Parece que este homem de preto não só estava interessado no próprio OVNI, como estava interessado em verificar se Anne tinha de fato visto alguma coisa. Anos depois, Anne Hanson finalmente descobre mais sobre seu visitante e seu possível objetivo. Em 1993, alguns arquivos militares britânicos foram divulgados. E usando esses arquivos, fomos capazes de descobrir tudo sobre o encontro com o Homem de Preto de Anne.
De acordo com os arquivos do governo, Annie Hanson foi mesmo visitada em várias ocasiões por um sargento da Força Aérea Real. Este caso sugere que os homens de preto podem ter alguma ligação oficial com o governo ou o exército. Mas o comportamento deste homem é ainda muito incomum e indica que, em alguns momentos, eles podem estar interessados em obter informações da testemunha, ao invés de intimidá-la. Então, neste caso, pudemos definitivamente ligar uma organização governamental ao encontro com homens de preto. Mas isso não necessariamente significa que todos os homens de preto podem ser explicados assim facilmente. Na história de Annie Hanson, vemos que ela não foi ferida ou ameaçada no encontro, mas há muitos outros casos que sugerem que a última coisa que você quer fazer é convidar um homem de preto na sua casa. Os arquivos da MUFON possuem histórias de homens de preto infames. Agentes desconhecidos que evitam que testemunhas de OVNIs revelem publicamente seus encontros. Em alguns casos, eles são calmos e educados. Em outros, são hostis e agressivos. Mas seu objetivo é sempre esconder informações? Ou os homens de preto poderiam ter um objetivo ainda mais misterioso? Há inúmeras alegações de que os homens de preto possam ser de origem alienígena, mas ao mesmo tempo poderiam também ser de uma campanha de desinformação organizada pelo governo. Há casos como a história de Mike Reynolds, onde não importa a sua origem. Os homens de preto parecem ser realmente ameaçadores. E há histórias como a de Annie Hanson, onde os homens de preto parecem estar apenas interessados em observar o encontro dela. Com todos esses arquivos de casos totalmente diferentes, faz sentido que, em se tratando de homens de preto, podemos estar falando sobre vários grupos, sem realmente saber. Os arquivos da MUFON sugerem que talvez alguns homens de preto não estejam tão interessados em encontros com OVNIs quanto estão em estudar as próprias testemunhas. Há uma outra explicação muito assustadora para alguns desses relatos. É que, talvez para estes homens de preto, nós sejamos apenas ratos de laboratório em um experimento gigante que não entendemos completamente. Há esses casos onde parece que estão tentando reunir informações. E isso é exatamente o que aconteceu quando um amigo meu chegou em casa e viu um homem de preto esperando por ele na sala. 1980, Londres, Inglaterra. Um casal de Notting Hill, Colin e Mary, se aproximam de seu apartamento em uma noite animada. Mas antes que possam entrar, eles se veem debaixo de uma forte luz. De repente, é como se alguém estivesse apontando um holofote para eles. Eles olham para cima e estão chocados em ver este OVNI brilhante e etéreo pairando acima. E conforme eles tentam entender o que estão olhando, o OVNI começa a mudar bem na frente de seus olhos. O casal observa, enquanto o OVNI muda de forma, transformando-se em um formato triangular antes de disparar no céu noturno. Quando o OVNI desaparece, o casal se dirige para o seu apartamento. Eles estão ansiosos para discutir o que tinham visto, mas quando abrem a porta, deparam com outra surpresa perturbadora. Alguém está dentro do apartamento esperando por eles. Um estranho em um terno preto está sentado na sala, como se estivesse esperando pelo casal. Com toda a euforia, a namorada de Colin, Mary, tinha esquecido de contar a eles sobre este visitante, que tinha aparecido mais cedo, afirmando estar visitando um amigo que morava no andar de cima. Ele explicou que o amigo não estava em casa ainda e perguntou se podia esperar no apartamento deles. Esse homem estranho tinha aparecido mais cedo e pedido para esperar dentro da casa. E Mary, sem pensar direito, fez o que ele pediu. Ela não lembra por que fez isso. É como se sua mente estivesse confusa. Mas o que exatamente este homem de preto quer? Colin e Mary estão agora sentados na sala com este homem estranho de terno preto. E eles começam a falar sobre o que tinham acabado de testemunhar. O OVNI se transformando sobre o prédio deles. Este cara não ri da história deles. Ele também não mostra nenhum espanto ou ceticismo. Mas ele está muito interessado em ouvir cada detalhe sobre o que eles testemunharam. Mary descreveu depois que se sentiu como se ele estivesse mentalmente os avaliando, não as descrições do OVNI, mas suas reações a ele.
Colin e Mary se sentem estranhamente forçados a dizer ao homem tudo sobre o que viram. Quando terminam sua história, o homem diz que ele decidiu não mais esperar por seu amigo. Pede licença para nunca mais ser visto. É claro que depois eles descobrem que o vizinho não estava esperando nenhum amigo naquela noite. Isso desafia muitas das nossas suposições anteriores sobre os homens de preto. Nós tendemos a acreditar que eles estão focados em reprimir ou descobrir mais sobre eventos de OVNIs, e que as testemunhas são só uma ferramenta para cumprir esse objetivo. Mas, e se são as próprias testemunhas o verdadeiro objetivo dos homens de preto? A chegada do homem de preto antes do OVNI indica que o encontro de Colin e Mary estava de certa forma planejado. Poderia ser que o homem de preto estivesse tentando avaliar a reação do casal? Eles seriam cobaias de algum tipo de experimento? Se os homens de preto têm algum tipo de plano maior, então poderíamos ser apenas peças em seu jogo. Será que os homens de preto relatam para uma autoridade alienígena enviada para testar nossa reação a visitas extraterrestres? Ou a confusão causada por estes homens de preto é parte de uma campanha de desinformação do governo para reprimir provas verossímeis de OVNIs? Estes são os casos que sabemos daqueles que são corajosos o bastante para falar. Mas e quanto aos outros que nunca sabemos? Quantos outros estão aí fora com experiências parecidas, mas com medo de relatá-las? Até o diretor do FBI queria saber o que estava por trás do fenômeno dos homens de preto. Alienígenas ou humanos, parece claro que os homens de preto existem mesmo. E trabalham de formas diferentes. Ainda que muita coisa sobre os homens de preto permaneça um mistério, o padrão imprevisível de suas aparições sugere que se você avistar um OVNI, você pode logo encontrar estes homens de preto na sua porta. Anchorage, Alaska, 17 de novembro de 1986. O avião de carga do voo 1628 da Japan Airlines está na rota de Paris a Narita, no Japão. O comandante do voo é o capitão Kenjo Terauchi, um ex-piloto de guerra com décadas de experiência. É uma viagem de rotina, até que de repente 2 OVNIs aparecem do nada diretamente no caminho da aeronave. O capitão e a tripulação veem os 2 OVNIs se juntarem a uma nave-mãe muito maior antes de ela desaparecer na noite. Posteriormente, Terauchi relata os detalhes do encontro extraordinário. Ele descreve o OVNI voando como se não existisse gravidade, acelerando e desacelerando de uma forma a desafiar todas as leis de voo. E conclui da seguinte maneira: o objeto parecia ter, de alguma forma, vencido a gravidade. Uma semana depois, John Callahan, o chefe de divisão da Administração Federal de Aviação na época, participa de uma reunião com o FBI, a CIA e uma equipe científica nomeada pelo próprio presidente para estudar o incidente. Mas, para surpresa de Callahan, ele descobre que o chamado é para interromper a investigação. O que Kenjo Terauchi e a tripulação do voo 1628 da Japan Airlines teria visto no céu do Alasca? Teria sido um OVNI? Ou será que se tratava de uma aeronave feita pelo homem com propulsão antigravitacional? E até onde as autoridades poderiam chegar para impedir que essa tecnologia caia em outras mãos? De acordo com muitos especialistas e relatos de testemunhas oculares, há uma força de elite pronta para ser acionada sempre que necessário. Needles, Califórnia, março de 2008. Os residentes da cidade avistam surpresos um objeto azul brilhante cair no deserto perto do rio Colorado. Entre as testemunhas está um ex-chefe de segurança do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Pouco depois do impacto, ele observa uma equipe de resgate voando em direção ao local da queda, diferentemente de qualquer coisa já vista. Em vez das unidades de ambulância aérea habituais, um grupo de helicópteros negros sobrevoa a região.
E eles se afastam, levando um enorme objeto brilhante suspenso por um guincho. Ele entra em contato com o dono da estação de rádio de Needles para relatar o que tinha acabado de ver, mas o colega tinha notícias ainda mais curiosas. Nos minutos que se seguiram à queda, ele teria visto um comboio de peruas e carros escuros com placas governamentais se dirigindo ao local. Muitos agora acreditam que eles seriam os lendários Homens de Preto, agentes secretos governamentais que apareceriam após qualquer encontro alienígena a fim de retirar as evidências e calar as testemunhas. Se eles são do governo, é provável que sejam de uma seção ultra-secreta, responsável por acobertar evidências de OVNIs. Será que eles seriam uma espécie de força policial alienígena, guardiões extraterrestres dos segredos dos OVNIs? Seriam os Homens de Preto alienígenas disfarçados de humanos? E se for o caso, seria a sua presença sinal de uma nova espécie de guerra fria entre extraterrestres e humanos? E será que o desenvolvimento de uma frota antigravitacional norte-americana poderia ser a prova de que essa Guerra Fria teria esquentado? Em 14 de outubro de 2008, o gerente de um hotel de Niagara Falls comunicou ter visto um OVNI para as autoridades locais. Mas esse era só o começo. No dia seguinte, o gerente recebeu ligações desesperadas dizendo que 2 homens não humanos tinham entrado no hotel. As testemunhas disseram que esses 2 indivíduos não tinham cílios nem sobrancelhas. Eles não piscavam. Uma pessoa disse que era como se pudessem ler a sua mente. Eles eram os Homens de Preto. Como todos os outros contatos imediatos, este pode nos aproximar mais da vida alienígena do que jamais imaginamos. E é por isso que eles ocupam a lista dos 10 contatos imediatos mais importantes de todos os tempos. O conceito de pluralidade de mundos foi um conceito amplamente aceito no século XVIII. Pessoas como John Adams e Thomas Paine não viam a vida extraterrestre como uma possibilidade, mas sim como um fato que todos sabiam ser verdade. A nova racionalidade da ciência mudou o modo como esses fundadores falavam sobre religião. Em 1825, Thomas Jefferson contratou professores para a Universidade de Virgínia. E John Adams escreveu para ele e o aconselhou sobre como fazer a contratação. Ele disse: não contrate professores europeus. Se contratar professores europeus, é provável que acreditem no cristianismo. E essa é uma doutrina muito perigosa da qual devemos nos afastar. Outros fundadores também concordavam com este ponto de vista, que incluía a crença na existência de vida em outros planetas. Benjamin Franklin imaginava se havia deuses diferentes para cada sol que abrigasse vida inteligente. Muitos deles achavam óbvio haver seres inteligentes em todo o universo. E a noção de que Deus veio a este planeta como uma pessoa que foi perseguida era simplesmente ridícula. E eles rejeitaram essas crenças bastante tradicionais, o que foi uma coisa muito radical na época. Os fundadores americanos defendiam a noção de vida extraterrestre contra o cristianismo? É uma ideia revolucionária. Certamente, mas talvez não tão revolucionária para os primeiros habitantes do país, que muito antes já afirmavam terem conhecido visitantes do céu. Na região noroeste do Novo México encontra-se uma grande concentração de ruínas antigas, conhecida atualmente como Canyon. Construídos com blocos de granito e madeira entre 900 e 1150, os 15 principais complexos de Chaco Canyon contêm estruturas de 4 andares, com centenas de salas, que exigiram milhares de horas de construção. Até o século XIX, eram as maiores construções da América do Norte. Chaco Canyon era um centro de atividade para uma série de diferentes tribos indígenas de pueblos. Arqueólogos e antropólogos têm várias teorias sobre o que era isso. Mas o que eu estudei
E o que eu posso dizer pelos cantos de nossa tribo e de outros pueblos é que este teria sido um grande centro para atividades tecnológicas e espirituais. Há muitos lugares ali que têm implicações diretas com o universo acima. Quando os arqueólogos escavaram as ruínas em 1896, ficaram maravilhados com sua precisão arquitetônica. Mas ainda mais surpreendente foi o fato de que muitas dessas estruturas antigas, como as encontradas no Egito, Inglaterra e América do Sul, sugeriam que os habitantes tinham um conhecimento sofisticado de astronomia. Foi encontrada uma série de dispositivos concebidos para acompanhar os eventos solares. Em Farhada Butte, que fica na entrada do cânion, 3 placas gigantes de pedra estão posicionadas perto de 2 petróglifos espirais gravados em uma parede do penhasco. Durante o solstício e o equinócio, essas rochas deixam o sol passar formando pontos de luz em diferentes áreas dos petróglifos. Mas por que os primeiros nativos americanos passaram tanto tempo construindo as estruturas de Chaco Canyon ao longo de alinhamentos astronômicos tão precisos? E por que construí-los em uma área tão desolada do país? É um desses locais que apresenta tantas perguntas e que a ciência está apenas começando a explicar. Mas, na verdade, há mais perguntas do que respostas agora a respeito de Chaco Canyon. Em seu livro de 2006, The Orion Zone, o astrônomo arqueológico Gary David propôs que a distribuição geográfica das ruínas Hope na região sudoeste americana espelhava precisamente os padrões de estrelas de várias constelações. Quando analisou onde os maiores centros cerimoniais dos pueblos ancestrais estão localizados, ao mapeá-los, Gary David identificou uma representação das constelações. Especificamente Orion, que é muito importante. O cinturão de Orion aponta para a estrela mais brilhante do céu, Sirius. Analisando as mesas Hope como as estrelas do cinturão de Orion, elas também apontam para um local importante, Chaco Canyon. Mas por que Orion? Pode ser apenas uma coincidência que esse padrão de constelação seja encontrado em outros locais importantes do mundo? E sempre com o cinturão apontando para um lugar de importância. Defensores descobriram que a constelação de Orion se alinha com os complexos maias da Rua dos Mortos, na Cidade do México. E aqui os pontos do cinturão de Orion apontam para Cholula, a maior pirâmide do mundo. Eles também encontraram Orion nas pirâmides de Gizé, no Egito, em que o cinturão aponta para Heliópolis, um lugar de culto para os antigos egípcios. O que sabemos sobre o cinturão de Orion é que é um tema recorrente na mitologia maia. E também é um tema recorrente na mitologia egípcia. O cinturão de Orion e as estrelas em torno dela eram vistas como o centro da criação, onde tudo começou. E provavelmente não é coincidência que os Hopi vissem o lugar em que viviam como o centro do mundo. São povos antigos. Tudo que tinham para guiá-los eram as estrelas. Então eles acreditavam, como os astrólogos acreditam hoje, que as estrelas tinham certos poderes sobre o que acontecia no planeta Terra. De acordo com suas lendas, os Hopi acreditam na existência de 3 mundos que precedem o mundo em que vivemos. Cada um desses mundos foi exterminado quando Guardiões do Céu chamaram o Criador para lhe dizer que sua maior criação, os seres humanos, não vivia mais de acordo com seus planos. Os Guardiões lhe pediram que enviasse uma advertência através do eixo do planeta, uma vibração forte o suficiente para alterar o equilíbrio do planeta.
É possível que as estruturas de Chaco Canyon tenham sido construídas ao longo de alinhamentos celestes para que os Hope pudessem prever os períodos de devastação e renovação da Terra. Os Guardiões do Céu os trouxeram aqui para que pudessem acompanhar a posição do Sol? Por que aquele povo se estabeleceu naquele local? Não foi algo que fizeram por conta própria. Não havia água corrente lá, não havia motivo para viver lá, não havia boa terra. Fizeram isso porque os guardiões ordenaram que fizessem isso. Durante os solstícios de verão e inverno e nos equinócios de primavera e outono, o povo de Chaco Canyon podia aferir o equilíbrio da Terra, observando o caminho dos punhais de sol em Farragut Butte. Se os punhais não passassem pelos petróglifos no mesmo ponto que no ano anterior, eles saberiam que a Terra estava fora de equilíbrio. E como a Terra só perdia o equilíbrio no final dos últimos 3 mundos, isso poderia significar que o fim se aproximava mais uma vez? Cientistas da NASA determinaram que o terremoto que atingiu o Chile em 27 de fevereiro de 2010 deslocou o eixo da Terra em 8 centímetros. O povo dos pueblos ancestrais teria visto isso como um sinal dos guardiões superiores? Será que isso se refletiu em Chaco Canyon, nos punhais de sol, na época do solstício? Será que os índios estavam observando? É o que os Hopi chamam de Koyaanisqatsi. Estamos vivendo em Koyaanisqatsi nesse momento e temos uma vida que está fora de equilíbrio. Essas lendas nativo-americanas podem ser mais do que apenas um mito? É possível que essas histórias, juntamente com os textos antigos hindus e as histórias da Bíblia, descrevam visitas extraterrestres? Para os defensores, a resposta é sim. E a prova pode estar em uma pequena ilha desabitada na Nova Escócia, Canadá. Em 1795, 3 rapazes da Nova Escócia exploravam as proximidades de Oak Island, depois de testemunhar estranhas luzes verdes provenientes de sua costa no meio da noite. Quando chegaram à ilha, eles viram que havia um pequeno poço e eles acharam muito estranho, então eles começaram a cavar naquele exato ponto e encontraram diferentes plataformas feitas de madeira, na maioria de carvalho. E quanto mais eles cavavam, também encontraram um tapete feito de fibra de coco e se depararam com uma placa de pedra com uma estranha inscrição. Uma coisa é muito clara: o Canadá não tem coqueiros. Então, o tapete feito de fibra de coco viera de onde? Essa é uma pergunta muito intrigante. Como todos aqueles níveis foram feitos? A escavação inicial foi interrompida a 9 metros de profundidade. Mas desde aquela época foram feitas várias tentativas de escavações profissionais e financiadas por várias pessoas, como John Wayne, Errol Flynn e até Franklin D. Roosevelt. Empresas de mineração e escavação cavaram múltiplos poços em torno daquele poço, com a esperança de chegar ou alcançar até o que está enterrado lá. Eles até tentaram escavar de lado, mas isso também não funcionou. Com base nas conclusões das escavações numerosas, o Poço Money contém uma série de plataformas de carvalho, começando à profundidade de 3 metros, que se repetem a cada 3 metros, chegando a pelo menos 60 metros de profundidade. Entre essas plataformas, há placas de pedra não nativas da ilha e camadas de argila. Os esforços para atingir o fundo do poço eram tão perigosos que 6 pessoas morreram na tentativa. O subterrâneo é coberto com canais. Canais de inundações que levam água do mar para o sistema.
Sempre que parece haver progressos, as cheias nos canais subterrâneos tornam as escavações impossíveis. O que sabemos é que, muitos séculos atrás, alguém construiu um gigantesco sistema hidráulico sob esta ilha. Não podem ter sido piratas. Tinha que ser alguém com grande conhecimento de arquitetura e hidráulica. Ainda não conseguimos acessar o que está lá embaixo por causa desse incrível sistema de inundação. Caçadores de tesouro jogaram tinta vermelha em um desses eixos e a tinta saiu de um lado da ilha e também do outro lado. Até 3 poços foram descobertos. Isso é bem engenhoso. Mas quem ou o que construiu este poço cheio de armadilhas? E talvez o mais importante seja o que está escondido no fundo do poço. Alguns especularam que podem ser as joias da coroa da Inglaterra, tesouros de piratas, saques de vikings e até mesmo os manuscritos originais de Shakespeare. Mas talvez a teoria mais audaciosa de todas seja de que o poço é o esconderijo de um dos objetos mais sagrados do mundo. Existe a possibilidade de que a Arca da Aliança, com seu conteúdo, esteja escondida em Oak Island. A Arca da Aliança? O objeto mais sagrado de todo o cristianismo judaico? O baú de ouro que supostamente contém as tábuas em que o Deus dos Hebreus escreveu os 10 mandamentos. Por que essa relíquia religiosa seria colocada no fundo de um poço elaborado na região nordeste do Canadá? Alguns teóricos acreditam que a arca pode ter sido escondida por causa de seus poderes. Poderes de outro mundo. A Arca da Aliança abrigava um dispositivo extraterrestre que foi entregue aos israelitas durante os 40 anos que vagaram pelo deserto. Nas descrições bíblicas, a arca se tornou uma arma. Ela subiu aos ares e atacou os inimigos de Israel. Quando os filisteus a capturaram, eles cometeram o erro de abri-la. Após isso, milhares de pessoas começaram a morrer repentinamente. A Bíblia afirma claramente que a causa da morte eram tumores cancerígenos. Isso é uma coisa muito misteriosa e intrigante. Que tipo de objeto poderia ter esses atributos quase maquinários e provocar mortes como as intoxicações por radiação? Os poderes que a arca possui são tema de grande especulação, mas um mistério ainda maior é o que aconteceu com a arca e onde ela pode estar atualmente. Uma lenda diz que ela foi levada durante as cruzadas por um bando de guerreiros de elite, conhecidos como os Cavaleiros Templários. A suposta história de fachada é que eles estavam protegendo os peregrinos na rota entre a costa e Jerusalém, na Terra Santa. Mas não parece que faziam isso. Logo depois que foram descobertos, eles se apoderaram do monte do templo, em Jerusalém. Por uns 80 ou 90 anos, eles se dedicaram ao que parecia ser uma expedição arqueológica no Monte do Templo. E eu tenho certeza de que estavam procurando a Arca da Aliança. A lenda afirma que os cavaleiros levaram a arca para a Escócia, onde formaram uma aliança com a poderosa família Sinclair. Alguns historiadores acreditam que William Sinclair pode ter levado a arca para Oak Island, na Nova Escócia, para protegê-la da invasão inglesa no século XV. Aqui, Sinclair e seus homens podem ter construído o que pode ser o cofre mais impenetrável que existe, o famoso Poço Money.
Se for assim, onde estão as evidências? Nos anos 90, alguns cientistas conseguiram introduzir câmeras em um dos poços. Lá descobriram objetos estranhos que tinham uma forma tubular arredondada. O conteúdo do poço era diverso e a idade radiométrica variou de muito antiga a futurista. Isso é praticamente impossível, no entanto, há alguma chance de que esse efeito tenha sido causado por alguma atividade radioativa. É por isso que suspeitamos que um reator nuclear pudesse ter sido levado para lá e escondido dentro desse engenhoso sistema hidráulico, para ser mantido em segurança para sempre. O que significaria se a Arca da Aliança realmente fosse descoberta no fundo do Poço Money? Seria uma prova da intervenção alienígena. A prova que alguns teóricos aguardam. Se a Arca da Aliança fosse encontrada no fundo do Poço Money, bom, a história acabou. Talvez. Mas uma pergunta ainda maior persiste. Por quê? A humanidade tem recebido a ajuda de seres de outros mundos, como alegam os defensores, ou havia uma intenção mais sinistra? Se a arca fosse descoberta, ela seria uma espécie de caixa de Pandora, que, uma vez aberta, revelaria mais sobre nossas origens do que nós jamais desejaríamos saber. No início do século XX, a Revolução Industrial sugeria que nada concebido pelo homem era impossível. Era possível passear pelo campo em carruagens sem cavalos, cruzar os mares em grandes transatlânticos, voar pelos céus em dirigíveis. Até a ideia de construir foguetes e voar até a Lua, Marte e além parecia ao nosso alcance. Foi a era de escritores de ficção científica como H.G. Wells e inventores como Einstein, Tesla, Edison e Ford. Em 1896, houve vários relatos de estranhas aeronaves pairando sobre diversas localidades do oeste americano. Coincidência ou consequência? Houve avistamentos ao longo da história, e claro, houve um grande número durante o século XIX, mas foi só a partir de 1896 que existiram ondas de avistamentos. Milhares de pessoas em 1896 e 1897 viram dirigíveis fantasmas nos Estados Unidos. Sua origem nunca foi explicada. E esses relatos eram catalogados e discutidos em jornais. Houve avistamentos em 1896, 1897, 1898. Na verdade, sabemos pelos jornais da região sudoeste, que as pessoas viam aeronaves com asas. E os irmãos Wright só pilotaram um avião em 1903. Então, que aeronaves eram essas? E, por um lado, as pessoas voavam em balões no século XIX. Então, eles não eram de alta tecnologia. E o que era alta tecnologia na época? Era a aplicação de um motor a gasolina em uma gôndola de balão. O mistério dos dirigíveis. Meu palpite é que, em alguns casos, eram apenas objetos voando. Por outro lado, também encontramos relatos de objetos que se moviam depressa demais para ser dirigíveis, e alguns eram brilhantes demais para serem os balões que faziam na época. A prevalência dos balões movidos por motores a gasolina no final da década de 1890, na virada do século, provavelmente abriu as mentes das pessoas para a possibilidade de que poderia haver objetos voadores não identificados. As pessoas começaram
para ser franco, a olhar para cima. Então pode-se dizer que a história moderna dos OVNIs começou com essas naves misteriosas dos anos 1890. Certamente parece possível, se acreditarmos que os avistamentos de dirigíveis eram naves extraterrestres e que talvez os alienígenas estivessem interessados na atividade humana da época por causa do rápido desenvolvimento da tecnologia. Algumas pessoas sugerem que os alienígenas interferem na vida dos seres humanos há milhares de anos. E, porque eles sempre estiveram aqui em momentos importantes da história da humanidade, eles introduziram vários tipos de tecnologia para estimular o desenvolvimento ao longo de uma determinada linha. Essa mesma presença alienígena que alguns acreditam visitar a Terra há séculos pode ser a responsável por nosso grande salto para a Idade Moderna? Ou o aumento de encontros imediatos com OVNIs que continuaram ao longo do século seguinte pode ser um sinal de que estávamos em perigo se fôssemos longe demais. Uma noção muito comum que temos hoje é que, à medida que nos desenvolvemos tecnologicamente, veremos um aumento nos fenômenos de OVNIs, porque eles estão nos monitorando. Décadas atrás, vimos muita atividade OVNI em torno de bases aéreas, bases atômicas, e também OVNIs seguindo aviões e outras aeronaves. Eu diria que à medida que continuamos a nos desenvolver, continuaremos a ver um monitoramento por parte dos OVNIs. Especialmente enquanto continuarmos a ir para o espaço, continuarmos a ver mais atividade OVNI. Mas se é para o nosso benefício ou não, isso é difícil de dizer. Nossa história, a história dos seres humanos no planeta Terra, de que se nós mesmos somos alienígenas trazidos de outro planeta, ou se os alienígenas nos criaram, como dizem as histórias dos Anunnaki. Independentemente disso, pode ser que os seres humanos sejam direcionados a um determinado fim. No século XX, os habitantes do planeta Terra foram capazes de decolar e tocar as estrelas. Também fomos capazes de aproveitar o átomo e usá-lo para infligir a mais mortal das devastações. Enviamos satélites para a órbita, aterrissamos na Lua e chegamos a Marte. Mas o que encontramos? Um universo estéril e vazio com planetas mortos? Ou algo mais? Em 1960, os cientistas já exploravam a questão de saber se estamos ou não sozinhos no universo. E apenas um punhado de cientistas realmente propôs a ideia de que, sim, existem outras civilizações por aí. Se avançarmos 50 anos, seria muito difícil encontrar um cientista hoje dizendo que estamos sozinhos no universo. O que vamos encontrar agora no século XXI vai ser uma redefinição. Toda a nossa história talvez tenha que ser revista sob o ponto de vista de inteligências não humanas. E o que mais existe lá fora, nesse universo incrível do qual todos nós, seres humanos, somos uma parte. Talvez o início da era espacial tenha sido um sinal para o que ou quem existe no universo lá fora, de que séculos depois de escrever nas paredes das cavernas, construir templos e mapear o céu, os habitantes do planeta Terra finalmente estejam prontos para o seu regresso. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público.
Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. De todos os incríveis eventos extraterrestres relatados em todo o mundo, somente 10 são tão impressionantes que figuram em nossa lista de incidentes ufológicos mais importantes de todos os tempos. Começamos a contagem regressiva com uma viagem a um lugar cujo nome já diz tudo: o Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões bombardeiros Avenger com 14 tripulantes estavam numa missão de treinamento sobre o Oceano Atlântico, perto das Bermudas, numa área chamada Triângulo das Bermudas. E isso foi na mesma época, no final da Segunda Guerra Mundial, em que pilotos de caça norte-americanos viram bolas de luz flutuantes que foram chamadas de Foo Fighters. Quase no final do treinamento, a torre de controle do aeroporto naval de Fort Lauderdale recebeu várias ligações dos pilotos. Eles estavam assustados e desorientados. As transmissões confusas eram estranhas e depois foram cortadas. A tripulação de 14 homens e os 5 aviões desapareceu e nunca foi encontrada. Se esse foi um contato imediato, se apareceu um OVNI e afetou os aviões, então esse evento seria a maior abdução alienígena da história. Tudo o que sabemos é que os aviões sumiram. Sumiram em pleno ar, assim como outros aviões ao longo dos anos. Apesar de não haver provas, mais de 750 pessoas que passavam pelo Triângulo das Bermudas teriam desaparecido. Se elas foram abduzidas por alienígenas, então o Triângulo das Bermudas é o local com maior atividade extraterrestre do planeta. A noite em que entramos em guerra contra um OVNI. A Batalha de Los Angeles. Em 24 de fevereiro de 1942, logo depois de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, 100 mil pessoas viram quando uma aeronave desconhecida invadiu o espaço aéreo de Los Angeles. Anti-aircraft guns went into action against unidentified aircraft in the Los Angeles area. Searchlights closely followed the object down the coast and kept it centered in their glare. 1.400 projéteis antiaéreos foram disparados contra o objeto, mas ele continuou no ar, sem sofrer danos. Por causa de todo o caos que esse incidente causou com todos aqueles disparos de artilharia no mar, cerca de 5 pessoas morreram no ataque. Uma das coisas mais significativas dessa história é que foi uma das primeiras vezes que as Forças Armadas negaram a possibilidade de um OVNI e continuaram a fazer isso. O exército alega que o objeto era um balão meteorológico, mas não explica por que o equipamento não sofreu nenhum dano. A maior força militar do mundo não conseguiu derrubar um balão meteorológico perdido. Ele ficou parado no céu por quase 1 hora e eles não conseguiram derrubá-lo. Eles não sabiam naquela época, mas o que as pessoas presenciaram naquela noite foi provavelmente o primeiro avistamento em massa de um OVNI nos Estados Unidos. O astronauta de Solway Firth. 23 de maio de 1964, Cumbria, Inglaterra. Um pai leva sua filha a um parque perto da tranquila enseada de Solway Firth. Ele tira uma foto da garotinha. Mas quando o filme é revelado, ele faz uma descoberta perturbadora. O Jim Templeton tirou uma série de 3 fotografias da filha dele. Em 2 das fotos, nada de estranho apareceu. Mas na terceira foto, tinha uma imagem bastante estranha. Alguém de branco vestindo um tipo de traje espacial com um capacete bastante visível ao fundo. A foto era tão intrigante que a Kodak chegou a oferecer um prêmio em dinheiro a quem conseguisse provar que a imagem era falsa. Mas esse prêmio nunca teve um ganhador. Até hoje, a identidade desse ser estranho é um mistério. Seres extraterrestres perseguem a polícia. O principal contato imediato que deixará você sem palavras. De seres alienígenas à espreita a abduções em massa no Triângulo das Bermudas.
tem o poder de chocar e apavorar. Continue descobrindo os casos ufológicos mais impressionantes de todos os tempos. O incidente de Roswell. O incidente de Roswell se tornou um dos maiores e mais famosos casos ufológicos do mundo. Mas poucas pessoas sabem os fatos verdadeiros ligados a esse caso. 8 de julho de 1947. A base da Força Aérea de Roswell informa que recuperou um disco voador caído em um rancho perto da cidade, no Novo México. A história imediatamente domina o noticiário nacional. July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Dias depois, o Exército retifica a declaração alegando que o que seria um disco voador não passava de um balão meteorológico. A história simplesmente não colou. Soldados afirmaram publicamente que foram encarregados de recuperar os destroços de um disco caído. Eles transportaram corpos de alienígenas e até um ser ainda vivo foi levado. E isso caiu como uma bomba. Em abril de 2011, o FBI finalmente decide liberar um documento de 1950. Ele descreve que discos voadores foram encontrados no deserto do Novo México e que corpos de 1 metro foram encontrados no local da queda. Essa talvez seja a prova final que pode confirmar a veracidade do incidente de Roswell. Roswell talvez seja a queda de um OVNI mais importante da história norte-americana. Mas o nosso próximo contato imediato causou um grande impacto do outro lado do mundo. O artefato alienígena russo. Em 29 de janeiro de 1986, em Daunigorsky, na Rússia, centenas de pessoas testemunharam um raio vermelho atravessar o céu e atingir uma montanha conhecida como Monte 611. O que os investigadores descobrem no local do impacto são provas irrefutáveis de que alguma coisa se chocou contra a encosta e desapareceu. Depois que o objeto caiu, tudo o que sobrou foi uma cratera de 3 metros de diâmetro e estranhas contas de vidro escuras. Onde estava todo o resto? Qual era a origem dessas estranhas contas de vidro? Análises químicas revelam que as contas continham quantidades expressivas de elementos raros da Terra. Mas isso não é tudo. Os russos fizeram vários testes com esses objetos, e os pesquisadores e cientistas revelaram que essas contas tinham propriedades físicas estranhas. Eles disseram que elas não eram visíveis no radar. Uma das contas até desapareceu bem na frente deles. Alguns desses pesquisadores disseram que essas contas tinham propriedades antigravitacionais. A origem das contas de vidro ainda é um mistério. Hoje, elas estão guardadas em uma instalação particular em Las Vegas, Nevada. O contato imediato em White Sands. 1964, Socorro, Novo México. Em 24 de abril, o policial Lone Zamora está dirigindo pelo deserto nos arredores do silo de mísseis de White Sands. De repente, ele viu um disco atravessar o céu e desaparecer sobre uma colina. Zamora sai da estrada e encontra uma enorme nave circular pousada no deserto. Ele para a 180 metros dela. Quando ele sai do carro, ele nota a presença de 2 seres ao lado da nave, vestidos de branco. Ele viu 2 seres baixos fora da nave. Quando eles perceberam que ele estava olhando, parece que eles ficaram assustados. Aí eles se viraram e voltaram para dentro do OVNI. Imediatamente a nave decola e avança na direção de Zamora. Ela passa sobre sua cabeça e se afasta. O disco passou bem perto da cabeça dele. Ele até desenhou um símbolo que viu na parte de baixo da nave. Investigadores da Força Aérea Norte-Americana e do FBI vão até o local. Eles descobrem que a areia está queimada e derretida. As impressões no solo não são muito diferentes das deixadas na Lua por uma espaçonave. Um dos fatos mais importantes do incidente de Socorro é a própria testemunha.
Ele era muito respeitado e não havia motivo para ele colocar o emprego e a reputação em risco para falar de um OVNI. Se for real, o avistamento de Lone Zamora pode ser um dos primeiros contatos imediatos registrados da história da ufologia moderna. Mas espere até ver o que vem a seguir, na nossa contagem regressiva de encontros famosos com alienígenas. De mensagens extraterrestres a abduções apavorantes e vídeos de alienígenas. Se você acha que sabe qual é o contato imediato número 1 de todos os tempos, prepare-se para uma surpresa. Esta é a contagem regressiva dos 10 contatos imediatos mais famosos de todos os tempos. Você viu histórias chocantes de avistamentos, acobertamentos e quedas de OVNIs, mas você nunca acreditaria no próximo evento e em quem ocupa o topo de nossa lista. As luzes de Fênix. 13 de março de 1997, a cidade inteira de Phoenix, no Arizona, fica paralisada diante de uma visão incrível no céu. Milhares de pessoas estavam aproveitando uma noite muito bonita, olhando para o céu para ter um vislumbre do cometa Hale-Bopp. Mas elas também viram umas luzes, umas esferas brilhantes em uma formação em V, de cerca de 3 quilômetros de diâmetro. E milhares de pessoas, na sexta maior cidade dos Estados Unidos na época, descreveram os mesmos objetos estranhos. O exército dos Estados Unidos decidiu se pronunciar e disse que as luzes de Fênix não passavam de sinalizadores disparados por jatos militares nos arredores da base aérea de Luke. Mas tem um problema. Protegido pela Lei de Liberdade de Informação, eu solicitei todos os documentos ligados a qualquer disparo de sinalizadores na noite de 17 de março. Eles mostraram algo muito estranho. A base aérea de Luke não disparou nenhum sinalizador. A explicação deles não é confirmada. Não podemos explicar as luzes de Fênix até hoje e o exército nem comenta. Estas luzes incríveis foram noticiadas como um dos maiores avistamentos em massa da história. Mas o protagonista do próximo caso ficou famoso por um contato ainda mais imediato, quando foi abduzido e levado a bordo de uma nave alienígena. A abdução de Travis Walton. O contato imediato do Travis Walton é um dos eventos ufológicos mais incríveis da história. 5 de novembro de 1975. Éramos um grupo de 7 homens. A gente estava trabalhando nas montanhas, na floresta. Estava quase escuro. E Walton e seus colegas de trabalho voltavam para casa, atravessando a floresta Apache Sitgraves, quando viram uma luz no meio das árvores. Eu saí do carro e fiquei parado lá, olhando para ela. O som ficou mais alto e ela começou a se mover e fazia um tipo de movimento oscilante. De repente, alguma coisa me atingiu. Quando eu dei por mim, estava recobrando a consciência, mas estava sentindo muita dor. Eu vi uns seres em cima de mim e quando eu finalmente consegui enxergar melhor, eu vi essa criatura que olhava para mim. Eu mal podia me mexer. O meu braço estava muito pesado e eu estava muito fraco. O que você está fazendo? Volta aqui! Os amigos de Walton ficaram chocados quando ele desapareceu na floresta. Mas ficaram ainda mais quando ele reapareceu dias depois. Eu não sei quanto tempo se passou e eles falaram, passe a mão no rosto. Eu fiz isso e vi que tinha uma barba de 1 semana e eu fiquei muito chocado quando eles disseram que eu sumi por 5 dias. O que Travis Walton vivenciou foi um contato imediato de 4º grau. Um contato alienígena real com a abdução. Mas não só fez contato com um OVNI, como também trouxe uma mensagem. O Código Alienígena. Suffolk, Inglaterra, 27 de dezembro de 1980. Soldados americanos em serviço nas bases aéreas britânicas de Bentwaters e Woodbridge veem luzes estranhas vindas da floresta de Rendlesham. Mas assim que os soldados se aproximam da luz, ela sobe e se afasta silenciosamente, embrenhando-se mais na floresta. Os soldados a seguem, mas cada vez que eles chegam perto, a luz se afasta. Quando finalmente eles se aproximam o suficiente para observar o objeto em detalhes, o que vem é um OVNI de forma triangular, com marcas estranhas no exterior, com uma semelhança intrigante com hieróglifos egípcios.
O comandante da base, Charles Halt, não acredita no fato até que 2 dias depois as luzes misteriosas retornam. Dessa vez, ele decide averiguar com os próprios olhos. O Coronel Holt tinha o costume de levar consigo um gravador portátil, no qual ele tinha o hábito diário de gravar as suas observações e também pensamentos. O que se segue é uma gravação de áudio de Halt quando ele se aproxima da nave. Momentos depois, o OVNI desaparece no céu noturno em grande velocidade. O objeto de Rendlesham é apenas um entre centenas de OVNIs avistados, com uma capacidade de voo muito além das nossas aeronaves convencionais. Eles podem planar próximos ao solo e, num piscar de olhos, alcançam uma alta velocidade sem aceleração. E tudo em silêncio. Que tipo de tecnologia eles poderiam usar? Alguns especialistas acreditam ter a resposta. Eles estão desafiando a gravidade. Eles não voam. Eles estão... Acho que o que acontece é que eles se posicionam sem usar a gravidade. E os discos voadores não são grandes. Alguns deles têm de 6 a 9 metros, uns 18 de comprimento. Então eles conseguem gerar uma enorme quantidade de energia para a massa que eles têm. Como eles fazem isso? A gravidade é uma força que faz com que a matéria seja atraída a outra. Uma maçã ao chão, o planeta ao Sol. Mas acredita-se que a tecnologia antigravitacional liberaria um objeto dessa atração, permitindo que ele se mova livremente pelo tempo e espaço. Solucionar o mistério da propulsão antigravitacional liberaria uma fonte de poder inimaginável. Em 26 de dezembro de 1980, oficiais da base aérea de Bentwaters, na Inglaterra, entraram na floresta Rendlesham para investigar uma série de luzes onde o radar indicou a possível queda de uma aeronave. Depois de entrar na floresta, o sargento Jim Peniston e uma equipe pequena de soldados viram um OVNI que pousou bem diante deles. Ele se aproximou da nave e colocou a mão sobre a superfície. Mas quando fez isso, Peniston ficou paralisado, enquanto um código misterioso foi transmitido para sua mente. Uma comunicação telepática. Houve uma explosão de luz branca. E eu não vi nada. Eu fiquei cego. Eu só via uns e zeros piscando. Somente 30 anos depois é que outra testemunha, John Burroughs, viu o código e percebeu o que Peniston tinha recebido. Nós abrimos o caderno e ele chegou numa página cheia de uns e zeros. Eu dei uma olhada e falei, isso é código binário. A equipe decifrou o código, que revelou uma mensagem chocante. Exploração da humanidade. Depois, coordenadas de latitude e longitude e contínuo para o avanço planetário. Esta mensagem alienígena pode revelar os segredos do futuro da humanidade ou de seu passado. Mas nosso próximo relato chocante pode nos colocar frente a frente com seres alienígenas. Imagens incontestáveis do que poderia ser uma nave extraterrestre foram gravadas de diversas câmeras instaladas na Estação Espacial Internacional. E também nos ônibus espaciais agora desativados. Estava a bordo do ônibus espacial Columbia, na ocasião, o especialista de carga e astronauta veterano Story Musgrave. Musgrave observa o objeto e diz coisas como: "Eu não sei o que é isso. Parece ter surgido do nada." É realmente impressionante. Também há registros de Musgrave dizendo que ele não acredita que estejamos sozinhos no universo. Não acho que ele tenha provas de que estejamos sendo visitados. Seria quase uma loucura supor que estejamos sozinhos no universo e que esse seja apenas seu sistema de crenças. Se a NASA fosse nossa protetora aqui, a guardiã desse grande segredo sobre os OVNIs, de forma alguma eles disponibilizariam essas filmagens para o público em primeiro lugar. As câmeras que documentam as missões da NASA 24 horas por dia, 7 dias por semana, já capturaram atividades de OVNIs. Uma coisa é ver um OVNI no céu. Mas muitas testemunhas que tiveram contato próximo com tal objeto relatam uma presença física poderosa que desafia o entendimento. Paintsville, Kentucky, 14 de janeiro de 2002.
Um trem de carga de carvão faz sua jornada matinal rotineira da cidade de Russell para Cheobian. Repentinamente, os dois condutores do trem percebem que os ponteiros do painel de controle estão girando descontroladamente. Um homem percebe que o seu relógio parou misteriosamente. E isso não é tudo. O trem perde toda a potência e se move apenas pela força da inércia. Mas ao fazer uma curva, eles veem um grupo de pelo menos 3 OVNIs planando silenciosamente à sua frente. Sem condições de parar, a locomotiva descontrolada colide com um dos objetos com enorme força. Mas em vez de ser pulverizado, o OVNI arranca grandes pedaços de metal do trem, para logo depois desaparecer no céu, junto com as outras espaçonaves. Muitos acreditam que o motor do trem, bem como seus controles, devem ter ficado à mercê de um campo eletromagnético gerado pela força antigravitacional dos OVNIs. Será esse o segredo? Seriam os extraterrestres capazes de transformar energia eletromagnética em propulsão antigravitacional? Mas se esses objetos são alienígenas, como podemos explicar as marcas similares a hieróglifos no objeto de Rendlesham? Alguns especialistas têm uma resposta surpreendente. Nós temos pelo menos um e provavelmente vários veículos de fontes extraterrestres. Várias evidências sugerem que os OVNIs são movidos por uma tecnologia antigravitacional avançada. Mas acredita-se que essa tecnologia já pode ser conhecida pelos humanos em decorrência de diversos estudos e observação de naves alienígenas. Mas como teríamos adquirido esse material? A resposta pode ser encontrada nos primórdios da Idade Moderna dos OVNIs. Roswell, Novo México, 2 de julho de 1947. Residentes de uma pequena cidade de fronteira avistam atônitos um estranho objeto em forma de disco caindo numa velocidade assustadora. Ele desaparece atrás das árvores a noroeste da cidade, provavelmente no deserto. Algumas testemunhas se encaminham para o local do acidente para investigar. Mas todos os acessos estão impedidos por veículos militares. Uma operação de resgate parece estar em andamento, diferentemente de qualquer coisa jamais vista. Ela é conduzida sob extremo segredo e as testemunhas são silenciadas sob ameaça de reprimendas violentas. No dia seguinte, os militares anunciam o resgate de um disco voador. Apenas para desmentir a história um dia depois. Os relatos oficiais são de que os escombros não passam de um balão meteorológico, mas alguns funcionários governamentais contam uma história diferente. Conta-se que os escombros do disco voador de Roswell teriam sido levados para a base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, juntamente com algo ainda mais surpreendente: um único sobrevivente da tripulação. Um membro de uma raça que os ufólogos viriam a chamar de Grey. Há rumores ainda mais inusitados de que o Grey sobrevivente teria concordado em ajudar os militares dos Estados Unidos a incorporar tecnologia alienígena dos restos de Roswell em seus novos projetos aeroespaciais. Esse ato inesperado de boa vontade levaria depois a um pacto sem precedentes entre os Estados Unidos e seus visitantes extraterrestres, no que seria chamado de Tratado de Grenada. Muitos especialistas consideram que um documento supostamente vazado, intitulado SOMI-01, seria uma das consequências desse encontro. O documento diz: qualquer encontro com entidades de origem extraterrestre será considerado uma questão de segurança nacional e, portanto, classificado como ultra-secreto. O Tratado de Grenada seria o que muitos especialistas consideram um pacto com o diabo. Houve uma reunião com o presidente Eisenhower na base da Força Aérea de Holloman, em 1957, em que ele se encontrou com os Greys, aqueles com olhos grandes e pele clara. E o que se sabe foi que houve uma troca. Nós receberíamos uma parte da sua tecnologia e eles poderiam abduzir humanos.
Isso seria possível? Será que um presidente desesperado teria oferecido seu próprio povo para ser abduzido em experimentos em troca de tecnologia avançada? Área 51. Ela está localizada numa faixa remota de deserto a cerca de 120 quilômetros ao norte de Las Vegas. Ela não possui nenhum sinal ou nome oficial e até recentemente o governo dos Estados Unidos se recusava a reconhecer a sua existência. Veículos civis patrulham o perímetro. Qualquer um que se atreva a atravessá-la é alvejado na hora. Qualquer um que ouse violar o seu espaço aéreo terá a aeronave derrubada. É a Área 51. De acordo com os especialistas, esse seria o local dos mais avançados projetos aeroespaciais. Também acredita-se que esse deva ter sido o destino final dos destroços de Roswell, assim como de todos os discos voadores recuperados desde então. E nesse lugar, longe dos olhos do público, há cientistas estudando a tecnologia alienígena a fim de aplicá-la numa nova geração de aeronaves militares. Ben Rich foi diretor da Lockheed Martin de 1975 a 1991. Pouco antes da sua morte, em 1995, Rich confirmou que engenheiros aeroespaciais americanos estariam trabalhando há tempos com o que ele chamou de tecnologia alienígena de segunda mão. Ele é famoso por uma declaração. Tudo que você vir por aí, voando pelo céu, cruzando o deserto, nós estamos 50 anos à frente. Seriam essas alegações verdadeiras? Será que os Estados Unidos estariam em posse de aeronaves avançadas além da imaginação? E eles teriam conseguido desenvolver a propulsão antigravitacional? Há várias evidências de que os militares dos Estados Unidos teriam produzido propulsão antigravitacional através da tecnologia recuperada de aeronaves alienígenas acidentadas. Mas até que ponto eles chegariam para esconder a sua existência? Já houve casos em que a transmissão ao vivo da NASA foi cortada. E acredito... Espera aí, algo deve ter acontecido e a NASA não quis que o mundo visse isso. Mas, apesar da constante resistência, um incidente em janeiro de 2015 deixa mais perguntas do que respostas. Em janeiro de 2015, a NASA estava com uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional, quando um objeto misterioso apareceu no fundo da filmagem. Então, após uma fração de segundo, a transmissão é cortada repentinamente. Tudo fica offline. Depois de aproximadamente 5 minutos, a transmissão é retomada. E você vê no vídeo que o objeto, seja lá o que fosse, desapareceu. A NASA também emprega um atraso na transmissão padrão quando está ao vivo. Se algo catastrófico vier a acontecer, isso com base nas catástrofes de ônibus espaciais já ocorridas, as famílias não necessariamente querem ver isso ao vivo. Acredito que outro ponto seja que não há qualquer segredo sobre a existência de satélites militares secretos, por exemplo. E, mais uma vez, às vezes esses atrasos de transmissão sejam apenas para garantir que nenhum desses projetos secretos seja inadvertidamente exposto ao mundo. Mas como a NASA consegue aparentar transparência publicamente e ainda manter o mais alto nível de sigilo? Faz sentido afirmar que depois de todos esses casos e avistamentos, realizar transmissões ao vivo para o mundo, que qualquer pessoa pode sentar e ver em tempo real à medida que tudo ocorre, é problemático. Por isso, eles estão realizando essas transmissões que eles alegam ser ao vivo, provavelmente com um enorme atraso. Isso, de certa forma, diminui a quantidade de evidências para os investigadores, porque, convenhamos, há cada vez mais provas de que algo está acontecendo. Edfu, Egito. Localizado na margem ocidental do rio Nilo, o Templo de Edfu é um dos maiores e mais bem preservados templos do Reinado Antigo, remontando ao ano 237 a.C. O Templo de Edfu é de uma enorme importância. Conforme você entra no templo, é como se olhasse dentro de um livro. É literalmente repleto de textos. Todas as paredes, as colunas, todos os cômodos, todas as câmaras estão repletas de textos. Eles são conhecidos coletivamente como os textos de Edfu. O que é muito interessante é que a maioria desses textos aborda a criação do mundo.
De acordo com os textos, a Terra foi criada pelos deuses poderosos que desceram do céu. E esses deuses, primeiro, estabeleceram um lugar conhecido como a Ilha do Ovo. 2 deuses criaram uma ilha no meio do eterno lago. A criação começou com essa ilha. Os ocupantes deste assim chamado mundo mítico inicial eram criaturas muito estranhas. Parece que havia 3 grupos de pessoas. Um era os sábios, outro era os construtores e o outro era o Shebtil. Ninguém sabe quem eles eram. E esses é que são muito misteriosos porque dizem que emergiam da água. Então os egípcios acreditavam que um grupo de deuses veio e construiu os primeiros templos. Diz que aqui os primeiros templos foram erguidos, os primeiros do mundo todo. E que esses se tornaram um projeto modelo para todos os outros templos do Egito. Assim que todos os deuses criadores terminaram seu trabalho de criação do mundo, eles se encontraram com seu grande pássaro e ascenderam aos céus. Os antigos egípcios acreditavam do fundo do seu coração que tudo registrado e inscrito nas paredes é a mais pura verdade. Se as paredes dizem que existe uma ilha no meio do nada onde os deuses foram e ascenderam aos céus, então os antigos egípcios, os mais devotos, acreditam que essa ilha existe. De acordo com os textos de Edfu, nem todos os ocupantes foram embora. E depois de muitas gerações, a ilha sofreu uma terrível destruição. Os textos são muito diferentes com relação ao que aconteceu com os habitantes, esses estranhos deuses. Parece que depois que prepararam o terreno, depois que construíram os templos, eles entregaram suas obras para a linhagem histórica e então foram embora. Não sabemos aonde eles foram. Parece que existe uma coisa interessante aqui, parece que existe uma guerra em curso. Os exércitos dessas divindades são liberados por esse deus falcão. E ele enfrenta um tipo de inimigo representado por uma serpente. Nos céus apareceu o que ficou conhecido como a serpente inimiga. Ela tinha um nome, era chamada de a Grande Saltadora. E está escrito que assim que ela apareceu, houve um tempo de trevas. E de repente houve enchentes que destruíram esta ilha sagrada. E quando as águas retrocederam, esses seres originais, que eram conhecidos como os antigos ou os anciões, não estavam mais lá. Talvez a Grande Saltadora, a serpente inimiga, era a memória do cometa que entrou no nosso sistema solar. Se dividiu em muitos pedaços, causando devastação e destruição. É possível que o relato desta antiga catástrofe inscrita nas paredes do templo de Edfu esteja descrevendo um evento natural? Ou será que foi um ataque proposital? Um ataque tendo como alvo uma civilização de outro mundo que habitava no que hoje nós conhecemos como continente antártico? Nós precisamos rever os textos de Edfu e a história da Ilha do Ovo, porque é o material fonte para a história de Platão. Na história de Atlântida, ele forneceu um detalhe muito importante. Ele descreveu como uma imensa ilha do tamanho da Líbia e a África do Norte juntas. Agora, o fato é que só existe uma ilha no planeta que fica no meio do oceano e que combina com essa descrição. É a Antártida. Curiosamente, a ilha descrita no mapa de Huron-Sifune
revela uma mudança do Polo Sul de 7,5 graus, ou quase 1.600 quilômetros de onde está hoje. Essa mudança pode confirmar os relatos de um evento catastrófico importante no passado remoto? Se a resposta for afirmativa, o mito da criação registrado em Edfu poderia descrever algo que não seja mitologia? O cataclismo, que teria modificado a Antártida, teria destruído a civilização que habitava lá. E então, no final, todas as construções e pirâmides que estavam lá ficaram cobertas de gelo. Então o conceito de que a Antártida está escondendo, embaixo do seu gelo, alguma civilização antiga, é uma ideia muito intrigante, que pode muito bem ser verdade. Pode, de fato, existir evidência de uma civilização extraterrena antiga embaixo do gelo da Antártida? E acreditam que esta antiga história da presença alienígena lá é exatamente o que levou outra força de ocupação aos litorais congelados. Hamburgo, Alemanha, dezembro de 1938. Localizada na península do sul da ilha de Ross, esta é a maior estação de pesquisa do continente. Ela foi aberta pelo governo norte-americano em 1956 e abriga até 1.200 residentes por vez. O governo dos Estados Unidos está acobertando uma presença extraterrena na Antártida? E se a resposta for afirmativa, poderiam ser os mesmos seres de outro mundo que uma vez ocuparam o continente há milhares de anos? O famoso explorador polar Admiral Richard Byrd supostamente relatou ter visto uma entrada enorme para o mundo subterrâneo durante sua expedição de 1947 ao Polo Sul. Com 4 anos de reinado, estava começando a estabelecer-se ao assumir o controle direto do exército, mas, na iminência da Segunda Guerra Mundial, um engenheiro de voo da Marinha dos Estados Unidos, que serviu no Esquadrão de Desenvolvimento Antártico em McMurdo durante 14 anos, em janeiro de 2015, apresentou-se para a repórter investigativa Linda Moulton Howe, contando relatos extraordinários ocorridos enquanto servia na Antártida. Essa não foi a primeira vez que um buraco grande foi localizado no gelo da Antártida. Descrevendo supostamente uma abertura grande no Polo Sul, que dava para o interior da Terra. Não tinha gelo e era habitada por vários tipos de alienígenas. Em 17 de dezembro, partiu em uma dessas missões ultra-secretas. Há rumores de que tinha 33 membros, dentre eles cientistas, especialistas militares, construtores, que se dedicavam ao misticismo e ao ocultismo. Também estava envolvido em atividades muito mais estranhas que eram ocultas para o público. Ele estava destinando cada recurso que sobrava para buscar relíquias antigas que ele acreditava que poderiam conter poderes incríveis. 32 dias depois, eles chegaram ao seu destino. Eram fascinados pelas civilizações antigas e lendas de super-raças desaparecidas. Admiral Byrd fez muitas declarações incomuns. Eles estavam procurando o lar ártico perdido, de onde acreditavam que os arianos vieram. Eles estavam revirando o mundo todo, e isso incluía a Antártida. E, quando Byrd retornou para os Estados Unidos, ele foi enviado de volta para Washington, onde foi interrogado severamente sobre suas declarações, e supostamente mandaram Byrd parar de falar sobre isso. Então é preciso perguntar, o Polo Sul é algum tipo de área de entrada extraterrena? Algum tipo de portal muito importante que tem que ser controlado pelos militares?
Na verdade, acreditava que existiam místicos ou médiuns que eram capazes de se comunicar com seres que declaravam ser de origem extraterrena, ou que declaravam pertencer à civilização que habitava o interior da Terra. Eles deram muita informação sobre a construção de veículos aeroespaciais avançados, discos voadores. E eu acho que aí conseguiu muitas das informações sobre a Antártida. Informação de que na Antártida existe uma civilização antiga, ou bases onde poderiam encontrar muitas tecnologias avançadas. Eu acho que eles realmente acreditavam que havia alguma coisa importante embaixo do gelo. E sempre houve rumores com seus submarinos. Tinham cavernas subaquáticas, pequenas cidades, para onde eles fugiram depois tinham um interesse particular pela Antártida. Um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano lançou sua própria missão em larga escala para a Antártida. O que eles encontraram eram cidades enormes e altamente tecnológicas. E essas construções não estavam apenas sobre a superfície, elas se estendiam para o fundo da Terra. Então eles começaram a transferir uma quantidade enorme de equipamento e soldados para a Antártida, repressurizando essas instalações antigas e as reocupando. Durante o tempo que passaram na Antártida, mapearam pelo ar as enormes faixas de terra congelada. Também estabeleceram um elaborado quartel. General subterrâneo enviou 4.700 tropas, 13 navios, um porta-aviões e um grande número de hidroaviões para a Antártida. Embora o governo tenha negado àquela época, soube-se posteriormente que um dos objetivos primários da operação era estender a soberania dos Estados Unidos sobre as maiores áreas utilizáveis do continente antártico. 7 países diferentes reivindicaram territórios na Antártida, mas ela continua sendo um dos locais mais restritos do mundo. Atualmente, existem 68 bases internacionais aqui, e muitas delas exigem autorizações ou permissões especiais para visitar. Elas são ocupadas não só por cientistas, mas também por guarnição militar. Mas por que é tão restrito? Acreditam que a verdade pode ser revelada quando o gelo da Antártida finalmente desaparecer. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa um mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro.
Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.